No livro do apóstolo Mateus, no livro não, da carta, também da carta não, do Evangelho, é isso aí. Estava esperando alguém falar aí. Da epístola, da missiva, ó, glória a Deus. Louvado seja Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, verso 24, uma palavra muito conhecida, mas Deus já confirmou nesse culto acerca daquilo que nós vamos falar. Verso 24 diz assim: Jesus lhes contou uma outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo. O Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixam que cresçam juntos até a colheita. Então, direi aos encarregados da colheita: junte primeiro o joio e amarre-no em feixes para ser queimado. Depois, juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Amém? Até aqui nesta palavra, aleluia, que vamos estar meditando nesta noite. Queridos, pastora Marta aqui, quando falou do vídeo, hoje, né, ela citou sobre o contexto, e a irmã Margot falou que era sobre decisão, né? E hoje, testificando essa palavra, nós vamos falar sobre esse tema, decisão. Eu quero que você diga comigo assim, ó: uma decisão centrada muda o resultado da colheita. Esse vai ser o tema desta mensagem nessa noite. Uma decisão centrada, ela muda o resultado da colheita. Você crê nessa palavra? E eu quero perguntar já para você, como andam as suas decisões? As tuas decisões têm mudado o resultado das suas colheitas? Se você olhar para a perspectiva da sua vida, você olhar para tudo aquilo que você tem vivido, a minha pergunta para você meditar nessa noite: como têm sido as decisões que você tem tomado? Elas têm tido um resultado realmente eficaz? Um resultado que tem sido algo frutífero? Algo que você possa glorificar o nome do Senhor? Ou tem estado tudo da mesma maneira, nada tem mudado? Ou quando não, essas decisões têm trazido mais dissabores do que alegria? Porque tem decisões que são assim, não é? Tem decisões que a gente toma que ela traz mais dor de cabeça para a gente do que propriamente alegria. E o texto todo, que nós vamos aqui meditar nele, apesar de ter um contexto escatológico, é uma palavra que ela fala muito sobre o fim dos tempos. Jesus, ele estava passando o ensinamento para os seus discípulos acerca das coisas que irão acontecer lá no futuro, falando do perfil da igreja, a igreja que ela cresce, com pessoas que o adoram e com pessoas também que muitas vezes estão no meio, mas não tem nada com ele. E no fim nós vamos viver uma separação dessas pessoas. A Bíblia nos fala que naquele dia o Senhor vai separar as ovelhas dos bodes, né? As ovelhas vão para que lado? Diga comigo, para a direita. E os bodes? Para onde? Fala assim: cuidado com a esquerda, irmão. É lugar de bode. Aleluia. Brincadeira à parte. Mas o texto todo nos contextualiza uma visão muito para esse tempo, do fim dos tempos. Mas também, esta palavra que Jesus, irmãos, nos deixa registrado, ela nos traz princípios, ela nos traz um ensinamento muito profundo que a gente pode aplicar para os dias de hoje.
E eu já preguei sobre esta palavra do joio e do trigo, já em outros contextos, mas hoje Deus vai me trazer para esse. Sobre a atitude desse homem, a decisão que ele toma diante de uma situação irreversível da sua vida. E ele mostrou o nosso personagem desse texto, o semeador, o dono da terra, que a sua decisão fez com que ele tivesse um resultado de uma colheita farta. O resultado de uma colheita que trouxe para ele, irmão, segurança. E dentro desse ensinamento que Jesus passa, eu quero aplicar na nossa vida. Eu quero trazer para o nosso dia a dia. Acerca, irmãos, principalmente das decisões que nós temos tomado em relação a áreas da nossa vida e não só espiritual. Essa palavra, eu vou na tônica, eu vou andar pelo caminho, que ela nos traz um princípio de uma perspectiva espiritual. Ela nos passa princípios de perspectivas espirituais na nossa vida. Vou te explicar. A palavra perspectiva, ela fala, irmãos, de algo de um modo tridimensional na nossa vida. Ela fala também sobre visualizar. Olha só, visualizar a obra de maneira delineada. Fecha os teus olhos um pouquinho para você entender o que é essa perspectiva. Se você tem um filho, pensa nele agora. Você consegue desenhar esse seu filho na sua mente? Se você tem um carro, desenhe esse carro agora na sua mente. Traz ele à sua memória. A roda, a cor, o modelo, as coisas boas dele, as coisas ruins também, né? Você conseguiu? Amém? Pode voltar para mim. Se você fez isso, você teve uma perspectiva, você teve uma ideia em 3D, uma maneira delineada daquilo que você agora imaginou. Quando nós falamos da vida desse homem, desse personagem, nós vemos alguém que ele olhou para o futuro, ele olhou para um resultado e ele teve uma perspectiva espiritual daquele negócio. Todos dentro do cenário olhou para um problema que ele se iria enfrentar, porque ele plantou ali trigo e começou a nascer joio junto. Talvez muitos dos, vamos dizer, plantadores, né, de trigo daquela época, poderia tomar uma decisão de arrancar, uma decisão de pôr fogo, porque joio a gente sabe que é uma praga no meio de uma plantação de trigo. Mas aquele homem tomou uma decisão diferente que impactou a todos naquele tempo, e Jesus usou esse ensinamento para falar conosco de uma maneira muito profunda. Quando nós temos uma perspectiva espiritual das coisas, o resultado, irmãos, ele pode ser bem diferente do que aquilo que muitas vezes outros estão enxergando. E eu aprendo dentro desse texto com o exemplo deste homem. Vamos entrar dentro dessa história. Esse homem, a Bíblia fala que ele plantou uma semente de trigo, boa ou ruim? Boa. O texto nos fala com toda clareza que o homem que semeou boa semente em seu campo. Se nós formos falar que ele plantou uma semente boa, nós vamos falar de alguém que estava bem ou mal intencionado? Bem intencionado. Ninguém faz coisas boas mal intencionado no coração. Ele estava ali com uma intenção boa de fazer uma plantação. E Jesus começa esse texto dizendo que era o quê? Uma parábola. Então essa palavra não é real. Fala para o seu irmão, essa palavra não é real. Ela é um exemplo. Quando nós falamos de parábola, nós falamos, irmãos, de um conto com um efeito moral ou espiritual. Tá? É um paralelo, é um exemplo para a nossa vida. Jesus ele pregou muito por parábolas, porque ele viu que era uma maneira em que os judeus do seu tempo entendiam com muito mais propriedade. Era uma linguagem muito conhecida dos judeus. Então, quando nós falamos, irmãos, de parábola, nós falamos de uma narrativa alegórica, é um exemplo para cada um de nós. Jesus ele conta uma história. E vamos entrar nesse personagem. Esse personagem, ele tem uma boa intenção na sua vida. Ele tem um bom projeto na sua vida. Ele tem um bom ideal na sua vida. E ele vai atrás de encontrar o melhor recurso
para que ele pudesse fazer o plantio desse trigo. Ele chegou lá no dono, irmãos, dos grãos, aonde vendia, talvez lá na sacaria, sei lá, ou no depósito. Ele não chegou e falou para a pessoa assim, ó, me dá qualquer coisa que você tem. A palavra é clara, ele foi atrás de coisa boa. Quando foi, provavelmente, negociar, conjecturando, ele teve talvez a proposta de pagar mais barato por um produto, levar algo similar, mas a Bíblia nos diz que ele trouxe para o seu campo boa semente. Alguém que investiu, cuidado na hora da compra. Alguém que sentou e talvez ele fez conta de quanto que ele ia gastar para comprar a boa semente. Ele não só investiu seu dinheiro, mas investiu o seu tempo de sair da sua casa, ir lá, olhar os grãos, né? Escolher bem. Então nós vemos que esse homem teve todo um foco para fazer uma boa colheita. Talvez essa história fala muito de nós. Quando você projeta coisas na sua vida, você já vai fazendo conta, talvez você já compromete, irmãos, até o 13º do ano que vem já nos projetos, né? Eu conheço pessoa que já tem não só o 13º dele, mas da esposa também, já tudo comprometido no projeto, né? A gente faz, né, às vezes, como é que fala? A gente põe sonhos que às vezes é maior do que os nossos recursos, sim ou não? É normal, ou é só eu que penso assim às vezes? Então nós vemos que esse homem, ele sentou e projetou muito bem, isso aí fala muito de nós às vezes. Quantos sonhos você já teve, digamos assim, vivenciado, que você pensou em fazer o melhor por ele? Não, eu vou fazer a melhor faculdade, vou buscar a melhor porta de emprego, eu vou fazer a melhor compra disso, vou fazer a melhor compra daquilo. Sempre pensando no melhor. Por quê? Porque você tem um projeto de colheita. Ninguém investe no bom ou no excelente para ter resultado ruim. Faz isso? Faz isso, gente. E nas nossas decisões, ele decidiu fazer a melhor plantação. Ele decidiu plantar a melhor semente. Porém, a Bíblia vai nos contar que com toda a preparação, com todo investimento de tempo, dinheiro, recurso, o desprendimento em fazer a melhor escolha da semente, ele teve alguns problemas no meio do caminho. A Bíblia nos fala que ele investiu a boa semente. E quando ele começa a semear, ele começa a pôr essa semente na terra, vai caindo a noite, vai chegando os dias que vão trazendo cansaço, né? Todo investimento, toda atitude nossa para plantar a boa semente, vai trazer um desgaste. Vai trazer para nós um certo cansaço. Porque nós temos carne. Carne, muitas vezes, ela pensa em parar. Carne, muitas vezes, ela pensa em querer o quê? Descansar. E isso aconteceu com a vida desse homem da história. A Bíblia fala que ele plantou toda a semente, mas o cansaço bateu. E ali, algumas traduções dizem assim, ó, todos os trabalhadores foram dormir. Foram dormir. Foram buscar descanso. Só que, quando eles entram para descansar, alguém entra em ação. E ainda, no versículo 24, nós vamos observar que, no versículo 25, que enquanto esse homem dormia, veio quem? O seu inimigo. E esse inimigo, ele semeou o joio no meio do trigo. Ou seja, toda a sua dedicação em fazer o melhor não lhe deu a garantia que ele ia colher do jeito que ele pensava, sim ou não? A ideia dele era, eu vou plantar trigo, colher só trigo, vai ser facinho, nós vamos pegar tudo isso aqui, ó. E aí nós começamos a ver, dentro desse texto, e no contexto, que este homem, né,
ele tem uns comportamentos diferentes do que talvez muitos de nós teríamos. Diante daquilo que ele projetou, diante daquilo que ele investiu, diante daquilo que ele imaginou, ele teve que tomar decisões que foram maiores do que os seus primeiros projetos. E aqui nós vemos, irmãos, que não é diferente com a nossa vida. Muitas vezes nós elaboramos o melhor, partimos para o melhor, investimos da forma correta, fazemos cálculos, irmãos, muito bem feitos, mas às vezes a gente quer parar para descansar. E quando nós paramos para descansar, nós temos que enfrentar alguém que não para, alguém que não pensa em descansar, e é chamado de inimigo na palavra. E ele começa a semear o joio, ele começa a colocar os seus ardis, ele começa a querer atrapalhar aquilo que a gente projetou para ser bom demais. E o texto me traz algumas lições aqui, gente, maravilhosas. Que ele tem um controle emocional assim extraordinário. Ele tem um controle nas suas emoções que fez toda a diferença diante da hora de tomar uma decisão. Como é que anda o controle emocional na sua vida? Na hora de tomar uma decisão. Ah, pastor, eu sou sanguíneo. Ah, eu sou reativo. Ah, eu sou impulsivo. Responda para você mesmo, como é que tem sido essas reações? Como é que tem sido? Inflamado muitas vezes pelo descontrole. Esse homem, ele me mostra que um controle emocional na hora de tomar a decisão vai fazer o resultado lá na frente ser algo extraordinário na nossa vida. Com todas as intempéries, com todas as dificuldades, com todas as barreiras, com todos os impedimentos, se eu estiver vivendo um propósito, aleluia, para glorificar o nome do Senhor, e eu, acima de tudo, tiver uma perspectiva espiritual na minha vida, eu vivo uma certeza, na verdade. Eu vivo a certeza que o inimigo ele pode até atrapalhar a quantidade, mas ele não vai atrapalhar a minha colheita. Não atrapalha. Pode até atrapalhar a quantidade. Posso não colher o tanto que eu pensei em colher, mas que eu vou colher fartamente, eu vou, em nome do Senhor Jesus. Esse homem mostra que o seu equilíbrio emocional fez com que ele olhasse e enxergasse o primeiro projeto que ele havia tido. Ele plantou trigo e ele ia colher trigo. Tem gente que planta trigo e colhe trigoio, né? Já viu trigoio? Ele colheu trigo. Ele colheu aquilo que ele investiu de melhor. Porque a sua perspectiva fazia ele enxergar a colheita. A sua perspectiva fazia ele enxergar o resultado. E o que muitas vezes atrapalha a nossa colheita? A gente fica preso, irmãos, no meio do processo. A gente fica patinando, fica lutando. E a gente fica desistindo no meio. Ele, em todo o tempo, com todas as dificuldades, ele pensava no quê? Que os seus celeiros seriam cheios. Os seus celeiros iriam receber trigo. Olha só alguns pontos que eu marquei. O inimigo, sabe o que o inimigo quer fazer em nós? Ele quer especular a nossa insanidade. Sabe por quê? Porque enquanto você está, veja bem, enquanto você está no domínio próprio, com a mente equilibrada, centradinho nos propósitos de Deus, o inimigo ele pode bater com uma carreta em você que ele não consegue te derrubar. Mas quando você dá vazão à insanidade, o que é a insanidade? É você sair da sua sanidade. É você sair do momento que você é são. Isso é uma insanidade. A insanidade na nossa vida nos faz o quê? Viver descontroles.
A insanidade faz com que a gente meta o pé pelas mãos, fale o que não deve falar, reage do jeito que não devia reagir. E nós estamos com o trigo plantado. Nós temos o joio no meio, mas a semente do meu trigo está lá, a semente boa já está plantada, está germinando. Mas, por eu estar tomado pela insanidade, eu posso dar uma ordem errada ao meu campo de trigo. Eu posso falar, queima tudo, arranca tudo. Eu posso perder aquilo que ia ser para a glória de Deus na minha vida. Estão me entendendo? Então o inimigo, ele insiste todos os dias na sua vida. Para quê? Para provocar a sua insanidade. Ele quer que você perca o controle. Ele quer que você seja uma mulher brava. Ele quer que você seja um homem estúpido. Ele quer que você seja alguém reativo. Ele quer que você seja alguém inconsequente. Alguém que faça alguns acordos e não cumpre. Ele quer mexer no seu controle de equilibrar as coisas. Ó, tá entendendo? Ele todos os dias ele luta para te tirar do são e quer te colocar no insano. E isso ele tem conseguido fazer na vida de muitos. E o resultado disso é, infelizmente, você viver prejuízo. Você perde tudo que você fez, tudo que você investiu, toda aquela semente boa que você teve todo o esforço para buscar, todo o esforço que você teve para plantar, todos os dias de sol, todos os dias de lua que você enfrentou, você perde tudo, porque você sai do controle. Aí esse homem, ele me traz um exemplo, que ele, irmãos, viveu o propósito do domínio próprio. Por quê? Porque o inimigo tentou levar ele para a insanidade. A Bíblia fala para mim e para você, que ele acorda num certo dia de manhã e ele vê todo o campo dele tomado por joio. O trigo crescendo e o joio junto. Você, irmão, sabe qual é a diferença do joio e do trigo quando ele solta o fruto? Quando o joio cresce, o fruto fica de pé. Frutinho de pé. Quando o trigo cresce e chega na fase madura, sabe o que ele faz? Ele se curva. Olha a diferença. Então a diferença ela vai aparecer. Mais cedo ou mais tarde vai ser revelado o problema. Mais cedo ou mais tarde, aquilo que foi colocado pelo inimigo dentro, irmãos, dos seus projetos bons, do teu tempo de investimento, vai aparecer. Agora, a grande sacada dentro de tudo isso é como que você reage nesses momentos. Como que você lida com os momentos de adversidade. Como que você lida com aquele tempo em que as lutas parecem maior do que as suas forças? Olha lá. Não reagir demonstra que estamos preparados para lidar com qualquer obstáculo. Olha só, o homem, ele levanta e contempla o joio plantado no meio do seu trigo. A Bíblia fala que ele foi lá quebrar a cara do seu inimigo? Foi lá tirar satisfação? Não. O que ele fez? Diga comigo, nada. Nada. Sabe por que ele não fez nada? Porque ele tinha uma perspectiva espiritual acerca do seu campo de trigo. Sabe qual era o pensamento dele? Pode plantar joio, pode plantar mato, pode plantar urtigão, pode plantar o que quiser. Eu vou colher trigo desse campo. Pode falar o que quiser. Pode depor contra um monte. Aleluia. Mas você quer viver um propósito de Deus? Você vai viver um propósito de Deus na sua vida. Confiança. Confiança. Andava focado na colheita. Não andava focado no crescimento. O grande problema da nossa vida é que a gente fica, irmãos, focado no crescimento. E Deus, quando nos dá um projeto, Ele fala, fica de olho no resultado. Fica de olho no resultado, não pare no processo.
Vá até o fim. Esse homem, então, ele demonstra o quê? O que eu aprendo com ele? Que quando ele depara com aquele cenário, ele já imaginava que problemas poderiam aparecer. Quando você não responde, quando você não depõe, você não combate, muitas vezes, a investida do inimigo contra a tua vida, você vai dizer que você já estava preparado. Você já estava pronto para enfrentar qualquer obstáculo, porque a tua visão, a tua perspectiva da colheita é bem diferente da visão do inimigo. Aleluia. O grande problema é esse. Nós, muitas vezes, perdemos esse foco. Perdemos essa visão. Nós não temos essa perspectiva ampliada. Porque, irmãos, quando nós temos uma perspectiva espiritual na nossa vida, você não vê, irmãos, meio um punhadinho de trigo. Sabe o que você enxerga? Você enxerga as sacas estocando o seu celeiro. Você enxerga um resultado abundante. Porque Deus é assim. Deus, ele não dá nada, irmãos, aleluia, na escassez. Deus dá sempre aquilo que vai glorificar o nome dele na nossa vida. Perspectiva, muda tudo. Eu mostro quando eu não reajo das investidas, talvez de uma pessoa, de uma circunstância, porque a gente muitas vezes quer ir lá tirar satisfação, não é? A gente quer ir lá quebrar a cara de quem falou mal da gente. A gente quer ir lá e fazer a pessoa pagar dolorosamente a dor que ela causou em nós. Aprenda a ter perspectiva espiritual. Fala, essa decisão, fala para essa pessoa, essa decisão de querer se vingar, não cabe para o cristão. Fica firme. Fica firme. Tenha perspectiva espiritual na tua vida. Comece a sonhar com aquilo que Deus já desenhou para a sua vida. Aleluia. Fique com os olhos naquilo que um dia você sonhou com Deus. Aleluia. O que garante a qualidade da colheita não é a intenção. Esse homem, ele foi lá, pegou tudo aquilo, plantou. Mas aquilo podia garantir a melhor colheita? Não. Podia garantir que ele tinha uma colheita. Mas sabe o que garante? É a reação. É como eu reajo diante, irmãos, dos joios da nossa vida. Como que eu reajo diante das investidas que o inimigo tem na minha vida? Porque, irmãos, o inferno está cheio de pessoas bem intencionadas. Mas tem mais ainda um número de pessoas que reagiram mal. Quantas vezes a gente não põe o pé pelas mãos? Que a gente agride quem não devia agredir. E depois a gente fica com um baita de um problemão que a gente tem que consertar uma caca da nossa vida e a gente tem vergonha de fazer isso. Desculpa a palavra chula. A gente maltrata pessoas, a gente reage contra pessoas, a gente fala de pessoas que depois tem que fazer conserto, a gente não tem cara de ir lá e arrumar. Estão entendendo o que eu estou falando? Está entendendo? Diga amém. É isso. O que vai garantir a qualidade da sua colheita não é a sua intenção. Você, toda vez que parte, irmãos, para viver algo, projeto para Deus, você tem que partir sempre com a mente no melhor para o Senhor, porque Deus é melhor. A pastora disse aqui hoje, nunca é suficiente, por mais que a gente faça. Mas olhamos mais à frente. O que vai lidar com isso é como que eu vou reagir a essas coisas. Obrigado. Como que eu vou reagir diante das intempéries, diante das oscilações? E aí que está o efeito. É que nem briga de marido e mulher, né? Muitas vezes você está lá no impasse, uma palavra mal falada causa um problema ou não causa? Causa ou não causa? O problema era a briga? Não. O problema foi a sua reação. O problema foi o que você falou. Seja ele ou seja ela. O problema não é a briga. Porque às vezes, se você ficasse quieto, a briga já podia acabar. A Bíblia fala que o fogo sem lenha, ele cessa, não é?
As nossas reações têm determinado, irmãos, muito o padrão de colheita que nós temos tido. E tem gente com tanto potencial, pessoas que têm tanta capacidade de fazer a escolha das melhores sementes, que está colhendo pouco. Ou está colhendo quase nada. Por quê? Porque, na verdade, está batendo de frente, está sendo, irmãos, alguém com comportamento insano. Diga assim: o Espírito Santo na minha vida me ajuda a controlar minhas emoções. Ele te ajuda. Ele não vai controlar suas emoções. Ele vai te dar orientação. Ele vai te dar direção. Ele vai te dar uma letra para você. Sabe aquela luzinha assim, ó, pi, 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 assim, opa, entrou no modo vermelho. É isso que ele vai fazer na nossa vida. Aí cabe a você botar a casa em ordem. Mas tem gente que não tem nem a luz vermelha, né? Aleluia. É esse contexto que a palavra nos traz. Que garante a qualidade da colheita não é a intenção, e sim a reação. Como têm sido as suas decisões? Tomado, irmãos, muitas vezes pelas emoções. Como tem sido? Que resultados tem trazido na sua vida? Tem te feito crescer com o Senhor? Tem te feito, irmãos, um homem, uma mulher de Deus, que tem visto os resultados da colheita? Ou você está sendo mais um crente sentado nessa cadeira para dizer assim: eu não tenho experiência nenhuma com Deus, não tem graça. Irmãos, eu não me conformo com isso. Um cristão que vive dizendo que tem vida com Deus e não tem experiência. Não tem mudança, não tem transformação, não tem uma alteração no curso natural da vida, não tem como. Porque a presença do Espírito Santo na nossa vida, ele mexe, ele altera todo o curso natural, irmãos. Ele mexe na qualidade da nossa vida. Mexe. Porque Deus traz as coisas espirituais, irmãos, para operar em nós. Aleluia. Olha outra coisa que eu aprendo com esse homem. A Bíblia fala assim, irmãos, que no versículo 27, os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente no seu campo? Então de onde veio o joio? Olha só. Sabe aquelas pessoas que muitas vezes falam assim: pô, você é crente, cara? Por que você está passando essa prova na tua vida? Ué, você não é dizimista? Por que você está vivendo esse aperto financeiro aí? Ué, você não participou da campanha lá que fala do não sei do que, e tua vida parece estar pior? Quem já passou por isso? Não é? Você vem, você planta boa semente, você investe o seu tempo, você vem, sai do seu descanso da sua casa, você vem para o culto, adora a Deus, crê, e daqui a pouquinho começa a aparecer joio no meio desse trigo. Aí começa a levantar quem? Os questionadores. Mas você não é crente, filho? Por que você está assim? Por que a tua vida está essa luta? Qual foi a reação desse homem? Outra coisa que eu aprendo. Sabe o que ele me mostra? Além do controle diante da atitude do inimigo, ele mostra para mim aqui, irmãos, um controle diante da ignorância das pessoas. Qualquer pessoa que muitas vezes se levanta contra nós, a gente quer o quê? Retalhar. Quando nós plantamos trigo, semente boa, irmão, não se preocupe com o questionamento das pessoas na sua vida. O grande problema que tem atrapalhado a vida de muitos cristãos tem sido isso. O que este homem poderia ter falado para ele? O que vocês têm com isso? Eu sou o dono eu sou o dono do campo. E daí se nasceu mato? E daí se nasceu joio? Foi isso que ele fez? Não. O que ele falou para os seus como é que nós vamos dizer? Seus questionadores? Foi o inimigo que plantou. Sabe por quê que eu aprendo essa palavra? Quando alguém tem uma perspectiva espiritual na sua vida, além de ele saber que problemas vão acontecer,
ele já está, irmãos, além de qualquer questionamento de alguém na vida dele. Quando eu tenho uma perspectiva espiritual com Deus, quando eu sei aonde eu quero chegar com Deus, quando eu planto, irmãos, para viver algo grande com Deus, uma colheita com Deus, o que menos importa para mim é a opinião dos outros. O que menos importa para mim é a crítica dos outros. E nós hoje, irmãos, estamos sensíveis. Qualquer crítica à parte tem derrubado a gente. Eu já ouvi irmãos aqui dizer assim: fulanos não me dão a paz do Senhor. Essa pessoa já falou que não tem mais vontade de voltar para a igreja, porque não recebe a paz do Senhor de alguém. Aí já o problema não é o que faz, o problema é até o que não faz. Estão entendendo? Como é que chega o nível da coisa? Está vindo da igreja, está semeando adoração, está aqui pronto ouvindo a palavra, está aqui, irmãos, muitas vezes ofertando, dizimando, participando dos trabalhos da igreja, mas por conta dos questionamentos alheios, para. Meu irmão, se você parar por causa de uma pessoa, se você parar por conta de uma crítica de alguém, você está dando toda a prova que em nenhum momento você se preocupou com a qualidade da tua semente. Você plantou uma semente qualquer, mas jamais uma semente boa. Porque quem tem perspectiva espiritual vai sempre esperar o resultado de uma boa colheita. Podem falar o que quiserem, pode questionar o que quiserem. Vão chegar em mim e vão dizer assim: mas você não é aquela fulana, você não é aquele fulano que fez aquilo no passado? Você não fazia aqueles negócios? Fazia, filho, mas depois que eu encontrei Jesus, agora eu sou essa nova criatura, mudou. Sou novo em Cristo, sou outra pessoa e estou pronto para viver o novo de Deus. Porque a minha perspectiva é ir além com o Senhor, é colher muito para os meus celeiros. Eu quero ter reserva com Deus. Aleluia. Irmão, você acha que eu vou viver de um culto? Jamais. Todo dia eu planto sementes novas com Deus. Sabe por quê? Porque quando eu estou lá na minha casa, sentado lá no meu quintal, olhando para o céu, dizendo: Senhor, o que eu faço? Não é um culto que me sustenta. Sabe o que me sustenta? É a intimidade que eu tenho com Cristo. Papai está dizendo: eu estou aqui com você, você não está sozinho. É a colheita. A colheita é boa. O inimigo está dizendo: você vai colher joio. Não tem problema não, na hora H a gente separa tudo. O que é ruim não passa na peneira. E Deus vai me fazer, irmãos, aleluia, superabundar no melhor dele. Na graça dele, na intimidade com ele. É assim. Aleluia. A decisão centrada muda o resultado da colheita. Aquele homem tinha que tomar uma decisão. Vou já terminar. Diante daquela situação. O inimigo provocou, o inimigo investiu contra a casa dele, invadiu a casa dele, entrou, irmãos, nas áreas de proteção da casa dele, semeou o pior no meio daquilo que ele tentava fazer de bom. Ainda pessoas se levantaram para criticar. Ele detectou quem era o responsável por aquilo. Agora ele tinha que tomar uma decisão. E a decisão veio. A Bíblia fala que os seus funcionários dão uma solução para ele. Vamos arrancar o joio? Vamos arrancar as adversidades? Sabe qual é a resposta dele? Não, deixa que cresça. Na hora H vai ser separado. Sabe o que ele está dizendo em outras palavras? Essas adversidades vai fazer com que a minha vitória se torne muito maior. Esse joio vai ser um motivo para mostrar para todos que o trigo que eu vou colher, ele é muito melhor do que qualquer semeadura que o inimigo possa fazer na minha vida. Entendendo? Muitas vezes você quer correr das lutas, quer sair dos embates, dos enfrentamentos. Não, meu querido, faça disso um motivo para você glorificar mais ao Senhor. Aleluia. E o que é pior é conselho de outros. São conselhos alheios na vida dele. Ele estava com o poder de decisão na mão. Aconselharam ele. Eu quero dizer uma coisa para você. Cuidado com pessoas empolgadas na sua vida. Cuidado com pessoas que não conhecem a sua luta, pessoas que não conhecem a sua história, pessoas que não conhecem a intimidade da sua casa e vêm com conselhos para você tomar. Porque a sua luta, quem conhece é só você e Deus. Cuidado. O conselho
dos seus funcionários era: vamos arrancar o joio? Ele disse não. Qual era a resposta? Não. Sabe por quê? Porque no teu campo, quem conhece a melhor maneira de lidar com ele é você mesmo. É você mesmo. Na minha intimidade, por mais que a minha esposa me conheça, por mais que a minha esposa faça parte da minha vida, são 31 anos que eu estou com ela, tem áreas que só Deus conhece. Tem lugares que só Deus toca. Tem lugares que a decisão ali, quem vai tomar é só eu e Deus. Tem dia que eu estou no meu, vou dizer, na minha vibe do dia. Ela fala assim: o que é que você tem? Eu falo: não é nada não, estou nos meus dias com Deus. Sabe aqueles momentos meio particularzão seu com Deus? Eu estou nos meus dias com Deus. Ela fala: ih, já entendi. Ela sai de perto e me deixa sozinho. Sabe por quê? Porque naquele momento eu tenho que tomar uma decisão. Naquele momento, essa decisão vai garantir resultados. E que resultado que eu estou esperando ter? Um resultado ou o resultado? Nós temos que parar de viver uma vida, irmãos, por um resultado. E porque você busca um resultado, você está pegando muita prova com a mão, você está pegando só luta. Fala para o seu irmão: não pega um resultado, vai atrás do resultado. Você tem que ir atrás do resultado. Um resultado, irmão, pode trazer qualquer coisa para você e pode ser coisas ruins. Procure sempre viver o melhor resultado. Aleluia. Glória a Deus. Estou batendo muito? Estou não, né? Está leve, né? Está leve. Senão minha esposa amanhã passa para mim: nossa, você bateu, hein? Eu falo: não bati não, está leve. Uma decisão centrada muda o resultado da colheita. Quero te convidar a se colocar de pé, por favor. Vou parar por aqui. A Bíblia nos ensina que nós devemos lançar nossa semente, colocar a mão e não retirá-la até o momento em que ela brota. Nosso personagem, ele foi descansar, ele tirou a sua mão. E nosso princípio, irmãos, é ficar com a mão sobre essa semente o tempo todo. O tempo todo. E como que eu fico com a minha mão sobre? É com a melhor decisão. Uma decisão centrada pelo Senhor. Eu quero te perguntar de novo: como têm sido as suas decisões? Que resultados tem trazido na sua vida? Talvez essa noite é uma noite de mudar isso. É uma noite de mudar, irmãos, o contexto das suas decisões. O que você tem gerado? Que reação você tem tido? As nossas reações como cristãos determinam tudo. Quando nós pegamos a primeira carta, melhor, pegamos em Efésios, carta aos Efésios, nós vamos ver um conselho ali do apóstolo Paulo para os escravos, dizendo assim: olha, sejam o melhor escravo do seu patrão, por mais difícil e mais duro que ele seja. Sabe por quê? Porque se vocês plantar bem, ainda que nasça o joio, vocês vão colher coisas boas lá na frente. Como que você tem lidado? Como que você tem decidido diante dessas adversidades? A sua decisão hoje pode mudar o seu amanhã. Você crê nisso? Aleluia.